não tem como fugir. Precisamos falar sobre o que aconteceu ontem no Clássico Grenal. Precisamos analisar se o planejamento feito pelo Internacional para esse início de temporada, Campeonato Gaúcho e Campeonato Brasileiro, está valendo a pena e, principalmente, que Inter nós vamos ver daqui para frente. Vamos ver um Internacional protagonista como foi no Campeonato Gaúcho, cheio de novas ideias, ou vamos ver o mesmo Internacional do ano de 2025? E, principalmente, os erros de arbitragem que aconteceram ontem, que mais uma vez prejudicaram o Internacional. Então fique comigo porque eu vou te trazer detalhes dessa história logo depois da vinheta. Mas antes de deixar a minha opinião sobre o que aconteceu com o Internacional, eu preciso falar de quem entende de inteligência e futuro. E eu estou falando da Sinosol, o nosso parceiro aqui do canal. A Sinosol entrega sustentabilidade para o seu bolso com energia solar. Eles têm venda, instalação, manutenção e limpeza. É a energia que nasce hoje para cuidar do teu amanhã. E os contatos você já sabe, né? Vai estar aqui do lado e na descrição desse vídeo. E para quem quer analisar o futebol com a profundidade que a gente traz aqui no canal, precisa conhecer o e-book Muito Além do Placar. Ele é o guia para você sair dessa superfície e entender o que está acontecendo no jogo de verdade. Já sabe, né? O link vai estar também na descrição desse vídeo. Agora sim, vamos falar sobre o que aconteceu com o Internacional nesses últimos jogos. O que vem acontecendo com o planejamento do Internacional. Porque até agora a gente tinha a ideia de um planejamento o qual usaríamos o gauchão para analisar, avaliar, colocar para fora aquilo que não presta e sim trazer novas perspectivas para nós, torcedores colorados, como os meninos da base que vinham muito bem, até mesmo o próprio Ronaldo, que ontem, por sinal, foi mal, assim como todo o time do Internacional. Mas e esse planejamento seria voltado para focarmos no Campeonato Brasileiro. E o Internacional de 2026 nos mostrava ser diferente do Internacional de 2025 que viveu essa realidade. Porém, hoje eu ainda não acho que estamos vivendo a realidade do ano de 2025. Mas o que aconteceu no Grenal ontem nos mostra que o time que entrou ontem no Grenal é exatamente o mesmo time que jogou o Campeonato Brasileiro do ano de 2025. E o time que entrou jogar ontem nos lembra o time de 2025, não só pelas peças que são muito repetidas do ano de 2025, mas principalmente pela postura. O time do Internacional que entrou em campo ontem foi, de longe, mas de longe, o time que vinha jogando o Campeonato Gaúcho até aqui. Foi muito, mas muito inferior animicamente ao adversário. Nos lembrou o time de 2025 que brigou até as últimas rodadas para não cair. E se for esse time que vai enfrentar o resto do Campeonato Brasileiro, nós não vamos ter um ano fácil. O time do Internacional de ontem nos mostrou uma soberba, nos mostrou um salto alto que esse elenco, me perdoe a sinceridade, não tem condições de ter. Esse time do Internacional, esse elenco que está aí, a grande maioria brigou para não cair no Campeonato Brasileiro. Não ganharam nada até aqui, porque o time do Internacional que entrou ontem entrou com um salto desse tamanho. Não conseguiu fazer frente animicamente, não conseguiu fazer frente taticamente para o time frágil do rival. Porque vamos combinar, eles não são o Super Real Madrid que eles acham que são. Eles não são o super time que eles acham que são. Mas o Internacional ontem conseguiu a façanha de transformá-los novamente no Real Madrid dos Pampas. Mas antes da gente seguir, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o teu like. Deixa o teu like porque o teu like faz com que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e ele pode entregar para mais colorados, combinado? Então, já sabe, né? Deixa o teu like aí e ajuda a fortalecer o nosso canal.
E aí vamos falar do planejamento. O planejamento foi bom. O Inter focaria no Campeonato Brasileiro e colocaria os meninos para jogar o Campeonato Estadual, fazendo meio que uma espécie de laboratório. E desse laboratório saiu bons nomes. Saiu um Alex, saiu um Benjamin, entre outros meninos. Porém, o Internacional também usou para mostrar para o Pesolano aqueles jogadores que nós torcida, já sabíamos que não tinham condições de vestir a camisa do Internacional. E o treinador precisava fazer uma análise, tirar as suas próprias conclusões. E assim fez. O Campeonato Estadual mostrou para nós e pro Pesolano que aqueles jogadores não tinham condições de estar vestindo a camisa do Internacional. Porém, não adianta ter só planejamento. O Inter precisa executar o que foi planejado. O Campeonato Brasileiro, onde a gente imaginou que por estar focado com força máxima estaríamos em uma melhor condição, estamos brigando para não cair. Remetendo ao Campeonato Brasileiro do ano de 2025. Os meninos que surgiram muito bem no Campeonato Estadual, ontem, quando precisou ver esses meninos entrando em campo, a gente percebeu que o Tabata estava na frente, por exemplo, do Alex. Não adianta ter só planejamento. O Internacional precisa executar, tirar aqueles jogadores que foi detectado, que foi analisado, que não servem mais. O Bruno Henrique continua tomando espaço da folha. O Cleiton Sampaio continua tomando espaço da folha. O Richard continua tomando espaço da folha. O Juninho continua tomando espaço da folha. O Inter precisa executar esse planejamento. Não adianta apenas a gente planejar e esperar que as coisas aconteçam. Precisamos executar o que foi muito bem planejado. E se você também concorda comigo que não adianta só planejar, o Inter precisa executar melhor o que foi muito bem planejado, compartilhe esse vídeo com alguém, compartilhe no grupo do WhatsApp, compartilhe com aquele amigo que acha que está tudo perdido, que o Internacional virou uma terra arrasada. Compartilhe com ele e mostra que tem planejamento, só está faltando a execução. Mas agora vamos falar do que aconteceu ontem no Clássico Grenal. Que o time do Internacional é limitado, o elenco é mais frágil, o elenco do Internacional para conseguir superar as suas dificuldades vai precisar ter mais entrega, vai precisar se doar mais do que os adversários. Isso a gente já está combinado, né? O Inter precisa sim qualificar o seu elenco, principalmente a sua defesa. As suas bolas, as costas estão entregando muito fácil. E o Internacional precisa corrigir isso. E eu já falei isso em outros vídeos aqui, que o Inter precisa corrigir essa fragilidade defensiva. O Inter precisa de zagueiros mais velozes se o Pesolano vai continuar atacando com esse bloco alto, com essa agressividade que ele costuma atacar. Se isso acontecer, o Inter precisa de pelo menos 2 zagueiros titulares velozes. Não adianta o time do Internacional contratar zagueiros pesados. O time do Inter precisa de zagueiros mais velozes para suportar esse bloco de pressão alta. Eu até acho que o Pesolano precisa encontrar um equilíbrio para que o Internacional pare de sofrer tanto defensivamente, principalmente em contra-ataques. Já estamos combinados sobre isso. Porém, o que aconteceu em relação à arbitragem, meus amigos, isso nós precisamos também falar aqui. Não. Mas antes de a gente entrar nesse assunto polêmico que é a arbitragem, eu vou te dar um cartão de advertência. Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se, ajude o nosso canal a crescer e ficar cada vez mais forte para juntos a gente defender o nosso Colorado. E agora, meus amigos, vamos falar da arbitragem do jogo de ontem. O Daronco e o seu Bins, eles acabaram não conseguindo separar o seu lado torcedor. E mais uma vez o Internacional foi prejudicado pela arbitragem. Mas não foi prejudicado, foi muito prejudicado. E eu não estou dizendo que a culpa do Inter ter perdido o Grenal é só da arbitragem. O Internacional entrou flácido, entrou mole, entrou de salto alto. Mas que a arbitragem teve um papel fundamental na vitória deles,
Ah, isso teve. Porque se naquela agressão do Arthur no início do jogo tivesse sido corretamente marcada pela arbitragem ou vista pela cabine do VAR onde estava o seu Bins, o Internacional poderia sim ter mudado a história do jogo. Claro que talvez acabasse acontecendo o que vem acontecendo em todos os jogos do Internacional, o Inter tomar a bola de contra-ataque, o seu Bernabé tomar a decisão errada e ser expulso, claro que sim, mas a tendência não era essa, era de um outro confronto. O Internacional ontem foi prejudicado porque o seu jogador, o Borré, foi agredido covardemente pelo jogador adversário, pelo Arthur, e o Daronco, a 1 metro da jogada, de frente para o lance, falou que foi um choque normal. E mais, lá na cabine do VAR, com todas as câmeras, com toda a tecnologia aos seus olhos, ele não conseguiu ver que o Internacional, naquele momento, estava tendo um jogador agredido. Por isso eu falo, eles não conseguiram separar o seu lado torcedor e, infelizmente, mancharam mais uma vez a história desse clássico que é tão bonita. O resumo é esse: o Internacional planejou muito bem, mas está executando muito mal. E o Campeonato Brasileiro nos deixa claro, porque foi nos passado que no planejamento o Internacional focaria no Campeonato Brasileiro. E já nas primeiras rodadas, ou na primeira rodada, o Internacional tem jogadores sendo poupado. Inexplicável, rasgando o próprio planejamento. O Inter precisa melhorar a sua execução para poder alinhar-se com o seu planejamento. E se você gosta desse tipo de conteúdo, onde traz os bastidores do que acontece com o Inter, eu preparei um vídeo aqui ou aqui, onde eu trago a história do menino Benjamin, um menino que foi prospectado pelo Internacional com planejamento e muito êxito. Então já sabe, né? Eu te espero nesse vídeo.